É uma satisfação muito grande estar aqui em Balneário Camboriú, na casa do grande Mickey, o artilheiro Paz e Amor, aqui junto a essas fotos históricas, né? Camisa do Fluminense, que provavelmente essa camisa foi que você usou naquela final contra o Atlético Mineiro, que nós vamos falar sobre ela. Final. No Fluminense, você conquistou 3 títulos estaduais em anos alternados, né? 69, 71 e 73. Mas o que marcou mesmo a sua passagem gloriosa pelo Fluminense foram aqueles últimos 4 jogos da Taça de Prata, né? Que é hoje já é reconhecido pela CBF como o Campeonato Brasileiro e é oficialmente o primeiro título brasileiro do Fluminense. Conta pra gente como é que foi aquela reta final, né? Como é que você foi parar no time, como é que foi escalado, enfim. Tá. Bem, aí era o seguinte, o Flávio Minuano era titular absoluto, um artilheiro, e eu era a reserva dele. Aí ele sofreu uma contusão, esteiramento muscular, e aí ele não pôde mais jogar. E aí o Paulo Amaral, que era o treinador, disse, não, agora vai você. E eu disse, não, eu tô pronto, vamos embora. E aí começou, né? Aí o primeiro jogo foi no Paraná, contra o Atlético Paranaense. E aí eu fiz o gol 1-0, depois o Atlético empatou 1-1, aí nós conseguimos a classificação. Esse jogo foi no Couto Pereira, hoje Couto Pereira, mas na época se chamava Belfort Duarte, não é isso? Belfort Duarte, era o estádio do Coritiba, que o Atlético, o estádio dele não tinha a capacidade que a CBF exigia, na época, CBD, né? Então os jogos eram lá no estádio do Coxa. Sim. E aí esse foi o primeiro passo só. Foi o primeiro passo, né? Aí chegamos, classificamos. Aí o Félix fez uma defesa no final, bem no final do jogo, ficou reto na baliza, assim, e caiu com ela. Assim. E aí garantiu a classificação. E aí nós fomos para o primeiro jogo no Maracanã contra o Palmeiras. Aí ganhamos de 1-0, fiz o gol. Palmeiras na época da academia. Academia da Guia, Leão, Eurico, Baldock, Luiz Pereira, o Zeca, aí no meio de campo Dudu, Ademir da Guia e Leivinha. Na frente o Edu Bala. O César Maluco. E o Rinaldo, né, que era ponta esquerda. Jogou na seleção também, o Rinaldo, né? Isso. E aí foi um jogo dramático, Palmeiras em cima e o Fluminense. E eu tive essa felicidade de fazer esse gol. E aí fomos para Belo Horizonte contra o Cruzeiro, do Tostão. Também outro timaço. Era um timaço, né? Eu tinha ganho do Santos 2 vezes, em São Paulo e em Minas, de goleado. E aí, novamente, eu tive a felicidade de fazer o gol. Lá foi 1-0 também. 1-0. Aí fomos pro final no Maracanã, contra o Atlético Mineiro. Com a vantagem do empate, né? Com a vantagem do empate. Se nós perdêssemos, íamos ter uma melhor de 3 com o Palmeiras. Ah, sim. Então era uma bela vantagem que o Fluminense tinha. Nós tínhamos essa vantagem, né? E nisso, o empate deu o título, porque o Cruzeiro e o Palmeiras não conseguiram alcançar. E o treinador, né, agora veja só como são as coincidências, era o Tele Santana. Que tinha recebido você quando Me recebeu, a mim, o Jair e o Jair. Quando vocês foram daqui para lá. Isso, eu aprendi muito com ele. Carlos Alberto Parreira, cuidava de mim, sério. Parreira era preparador físico, né? Que era um irmão pra gente, estudioso, né? Sempre foi, né? Foi. E é ele que me treinava uns 50 metros na pista da Laranjeira. Velocista. Pra explosão. Sair no contra-ataque. Que o Cafuringa era rápido e o Lula era rápido. Então eu tinha que acompanhar. Aí ele fazia esse treinamento para mim. O Flávio tinha uma característica bem diferente da sua, né? Era diária. Sim, é um jogador mais fixo cabeceava, chutava com a esquerda, com a direita, forte. Né? Então ele jogava de um bico, a outra da área,
e o Samara metendo, o Cafuringa e o Lula correndo, jogando para trás, o Wilton também, que jogava. Né? E era um time armado mesmo, taticamente, com o Paulo Amaral, que tinha vindo da Itália. Né? Então, marcação sob pressão. Tinha umas evoluções táticas aí nesse time do Fluminense. Eu, por exemplo... Que não era um time que tinha, assim, tantos craques quanto, por exemplo, Palmeiras e Cruzeiro, mas era um time mais aplicado, né? Mais aplicado. E é o seguinte, né? Por exemplo, eu, o homem da frente do meio, eu segurava os dois zagueiros. Aí o Cafuringa segurava o lateral e o Lula também. Aí a meiuca com o Denilson, com o Samara e com o Didio, baixinho, já começaram a dominar. Aí saía na pressão. Entendi. E quais são as lembranças que você tem daquele dia, né? Vão domingo à tarde. Domingo à tarde. Tarde e noite, né? Porque os jogos começavam 5 horas da tarde e acabavam 7, né? Já à noite lá no Rio. E o Maracanã lotado, torcida tricolor. Quais são lógico, o gol, né? O gol de cabeça no meio da zaga do Atlético. Quais são, o que vem à cabeça quando pensa naquele dia? Né? Ali era o seguinte, né? A gente tinha conquistado a autoconfiança. O grupo todo. O reserva. Tanto é que o Marco Antônio entrou no sacrifício e estava lesionado, aí a torcida começou a pedir o Toninho, baiano. E aí ele mesmo pediu para ser substituído. Então era muito, muito emocionante a nossa autoconfiança. Partia mesmo e não parava, era 90 minutos. E aí é o seguinte, né? O Maracanã na época teve 112 ou 115 mil pagantes, né? Ainda tinha o Geraldino lá, né? Sim, Geraldino. Eu corria muito pro Geraldino, que eles estavam tudo no sufoco lá, né? E o pó de arroz, aquele negócio, fantástico, né? Quando o Atlético empatou com o Vaguinho, começou a chover forte e tal, você disse, não, segura aí, vamos lá, cuidado e tal. A gente ficou muito preocupado, porque o time do Atlético era bom, né? E aí, no final, foi segurando e... O Atlético era um time de mais força física? Era, força física, né? E com chuva, tem um campo pesado. Pesado, e depois tinha o Vaguinho rápido, né? Nossa. Jogou no Corinthians depois? O Tião, ponta esquerda. E aí tinha a zaga deles, era muito boa, né? Goleiro bom, né? Que era o Renato. O Renato, jogou no Flamengo. Foi no Flamengo. Flamengo, depois Fluminense. E aí foi emocionante isso aí. Foi convocado para a Copa de 74, foi. O Renato. E aí foi alegria, festa, volta olímpica, torcida enlouquecida, é inexplicável. Quem passou por aquilo, eu que era mais jovem, não tinha tanta experiência, né? E aí tanto é que é por isso que hoje eu sempre sou fluminense e agradeço ao Fluminense. É uma relação que ficou eterna, né? Eterna. E como é que nasceu a história do Paz e Amor? Paz e Amor. Na época dos hippies e também da ditadura militar, né? Os anos de chumbo no Brasil, enfim. Aí é o seguinte, o Samarone, que era o líder, disse, vamos fazer o seguinte aí, paz e amor para todo mundo, a gíria dele, né? E aí quem fizer o gol faz o Paz e Amor. Aí eu fui eu. Só deu o Mickey. Só foi todo mundo atrás de mim. Aí nasceu por isso. E depois confundiram que era um gesto meio hippie, não sei o quê. Eu disse, não, é paz e amor mesmo, precisa de paz e amor. Pronto, aí continuou e foi. Até hoje. E o apelido de Mickey, como é que surgiu? O nariz e a orelha grande. Mas foi de infância? Ou... Lá em Presidente Getúlio. Já era. Um médico lá, um médico alemão que veio da Alemanha, lá é a região alemã. Aí começou a me chamar Mickey Mouse. Aí ficou Mickey. Ficou. Essa camisa foi de 70, quantos anos? Hein? Tá aí o Alexandre, meu filho aí, família aí, tudo cuidando, né? Essa que eu dei pro meu pai. Fazer as contas, 49 anos, é isso? Essa eu dei pro meu pai de presente. E aí ele guardou, depois ele passou pra família.
Ali é o 77. São muitas lembranças. Tri, 75, aí campeão da Carioca, Taça de Prata, Bahia, tem do Ceará, que aí me levaram. Não ficou com a faixa. Mas tá lá, tá registrado, tá na história. Alguém tem. Então é tricolor de coração mesmo. Só eu. Eu sempre fui tricolor assim, de paixão lá, porque os caras me trataram muito bem. Fui recebido com carinho lá, a torcida. É uma relação de amor que... porque era o seguinte, ó, eu podia jogar mal, mas eu me esforçava, então a torcida... Compreendia isso aí, né? Não vai pensar que eu não tomei faia também, que eu tomei. Mas é normal, né? Normal. Tem como. Mas nem todo dia... uma loucura isso aí. Porque o problema é o seguinte, ó, porque na época, na minha cidade, não tinha nem televisão para assistir. Não tinha, né? Então era no rádio, o pessoal se reunia no centro da pracinha lá e escutava o rádio. Tinha aqueles alto-falantes no meio da praça. Isso é lá em Presidente Getúlio. A gente parece que veio de um outro planeta, né? Porque o século XX, o XXI agora é uma outra coisa, completamente diferente. Meu Deus do céu. E então isso aí, sair de um local desse para encarar um Maraca. É um grande centro, né, como o Rio. Enfim. Olha, eu quando cheguei assim, o Rei Zulu, o Denilson, me pegou pela mão e disse assim: você sabe de onde é que eu saí? Eu disse: pô, tem 3 buracos lá e tem outro ali. Não, vamos embora pra lá é pros árbitros. É o primeiro jogo que eu joguei contra o Cruzeiro, o Fluminense perdeu 3-0, eu entrei no segundo tempo. Nunca tinha entrado no Maracanã. Conheceu naquele dia, né? Tostão, Evaldo, Raul. E depois, coincidentemente, eu fiz o gol em Belo Horizonte com o mesmo time. Sim, em 70. Que era venceu o Cruzeiro lá no Mineirão. No Mineirão. E eles tinham meter 3-0 na gente. Isso porque o Félix pegou tudo. Foi bom ter falado aí no Raul e no Félix. Se eu fazer uma pergunta, foi um artilheiro. Qual foi o goleiro mais difícil de ser vencido? Que você enfrentou? Que eu enfrentei? Olha, tem tantos. Pode citar. Eu vou de Félix, né? Jogou contra ele também, né? Também joguei contra ele. E o goleiro que, na minha época, né, jogando aí, né? Valdir Pérez. Valdir Pérez, Leão. O Leão. O Leão, ele disse que eu fiz gol de orelha dele, aí eu disse assim, que é isso? Tirei o sarro dele depois, né? Mas eu não podia falar nada, né? O cara era ídolo, tricampeão do mundo. E o Valdir Pérez foi injustiçado na sua forma de pensar por causa daquela... Porque ele levou um frango no primeiro jogo da Copa de 82, mas depois também não... Depois jogou normal. E o Brasil ganhou aquele jogo. E ele era companheiro meu de quarto lá, só que ele não dormia. Ele ficava preocupado com o jogo, ele disse: dorme, que amanhã é Palmeiras mesmo. E aí eu era muito amigo deles lá. Muricy também, o Muricy era um grande... Muricy era cabeludo naquela época. Era cheio de... Eu sou o Mujica, eu chamava ele de Mujica, o apelido dele era Mujica. Mujica. Eu vou ficar parado lá se você começar esse negócio de lero-lero aí no meio de campo. Não. E foi um grande amigo meu que eu tive lá também, Pedro Rocha. Nós tínhamos jogadas ensaiadas, né? Eu subia muito de cabeça, aí o Pedro Rocha vinha de trás. Aí eu fazia aqui, cabeceava e metia pra ele. Ele me matava no peito e... O Forlan jogava também. Forlan, lateral direito. Também estava nessa... Saúde. Nossa. Muito forte. Chicão, o Pedro Rocha. Tinha o Tertuliano, né? Que é o Terto, né? Jogou... direita. Nunca se machucou, né? Não dava, ele era... Não dava chance pro reserva de jeito nenhum. Pra ninguém. O São Paulo tinha um timaço, o Palmeiras, Corinthians, todo mundo tinha, né? O Santos. Todos os times brasileiros. Portuguesa, o Enéas. Uma máquina.
Muito obrigado pelo esse bate-papo, né? Contando muita história do futebol, né? De várias partes do país. Sério. É um prazer imenso ter vindo aqui para conversar com você. Obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença de vocês. Também dar um abraço para os meus ex-companheiros da nossa jornada, que são muitos, né? Sim. Principalmente nos clubes onde eu joguei, mas enfim. Um abraço para todos, que essa nova safra nos dê muitas alegrias, que eles sejam felizes, que não se machuquem, que joguem muito. Um abraço, paz e amor. Essa aqui eu em Curitiba, em 70. Jogo da Taça de Prata, não é isso? Aqui é no gol no Mineirão, no Fontana comigo lá. Aqui é 3-1 no Flamengo, Taça Guanabara, 3 gols. Ali é do Palmeiras, aqui é Moisés, Botafogo e coisa. Naquela outra ali é o Ademir da Guia e eu fazendo comemoração do Paz e Amor, no Maraca. Aqui é um gol contra o Botafogo, no campeonato de 70. Ali é o gol do título. É a hora da cabeçada, a hora fatal. Ali é o gol de cabeça contra o Atlético. Aí saí comemorando Paz e Amor. E essa camisa aí eu dei pro meu pai, era da final, 9, em 1970. Dei presente para ele, depois ele faleceu, eu deixei para os filhos. Aqui quando eu vim de Belo Horizonte, né? Eu vim de Belo Horizonte, a torcida do Fluminense foi me receber no aeroporto Santos Dumont, né? Me carregando ali, do Fluminense campeão, né? Lembra todo mundo aí? Assim, Oliveira, Félix, Denilson, Galhardo, Assis e Marco Antônio. Cafuringa, Didi, Mickey, Lula, Samarone e Lula. Aí tinha o Flávio, tinha... Né? Paz e amor. Félix Miele Venerando nasceu em São Paulo no dia 24 de dezembro de 1937. Iniciou sua carreira de goleiro no Clube Atlético Juventus em 1951. Ainda na capital paulista, passou pelo Nacional e Portuguesa de Desportos. Veio para o Fluminense em 1968 e ficou até 1978, quando encerrou a carreira de jogador. Félix é o terceiro goleiro da história tricolor, superado apenas por Castilho e Paulo Victor. Fez 319 partidas. Sofreu 263 gols, portanto, uma ótima média de 0,824 gol por jogo. Em 136 partidas, não sofreu nenhum gol. Compensava a sua baixa estatura com grande elasticidade. Daí o apelido de Papel, também por causa de sua magreza. Foi campeão da Taça Guanabara de 1969, 71 e 75. Da Taça de Prata, hoje Campeonato Nacional, em 1970. E campeão carioca de 1969, 71, 73, 75 e 1976. O mais importante, foi o nosso goleiro na conquista do tricampeonato mundial no México em 1970. Pela seleção brasileira, Félix jogou 48 partidas e conquistou também o bicampeonato da Copa Rio Branco em 67 e 68. Goleiro tricampeão do mundo, Félix Miele Venerando, o Félix do Fluminense. Félix, o que representa o Fluminense para o senhor? O Fluminense é o meu time de coração, vamos dizer assim. Não digo que não seja o único, porque eu vim da Portuguesa de Esporte, também sou torcedor da Portuguesa. Mas o Fluminense foi o que mais alegria me deu, porque foi onde eu consegui os campeonatos todos que eu tenho na minha carreira, quando foram no Fluminense. Você me diz quem foi o seu grande técnico no Fluminense?
Quando eu vim para o Fluminense, meu treinador, quem pediu para mim a contratação foi o Tele Santana, e fomos campeões em 1969, que eu fui campeão com o Tele, depois o Tele saiu, aí veio o Paulo Amaral. Em 69, o fato de ter sido campeão tricolor facilitou a sua ida para a seleção brasileira? Em parte sim, mas não digo que tenha sido. Em 68 eu já tinha feito excursão com a seleção, em 67 também já tinha feito outra excursão com a seleção brasileira. E em 68 me deu força porque eu vim da Portuguesa para o Fluminense em março de 68, lembro bem que foi no dia do aniversário da minha filha, dia 20 de março. Estreiei logo, cheguei numa quinta-feira, estreiei no domingo sem conhecer ninguém. E me saí bem, eu fui considerado o melhor jogador em campo. E dali pra frente só tive alegria com o Fluminense. Quem foi o seu grande amigo dentro do Fluminense? No elenco do Fluminense? Eu tive grandes amigos, inclusive Galhardo, Assis, Denilson, que eu fui padrinho, inclusive padrinho de casamento do Denilson. E depois na Copa do Mundo ficamos no quarto, eu e o Marco Antônio, que era companheiro de clube de Fluminense, o Marco Antônio, lateral esquerdo. O seu jogo inesquecível no Fluminense? Eu tive diversos. Inclusive estamos comentando hoje um jogo que eu fiz uma defesa no Paraná, foi contra o Atlético Paranaense, uma falta de Sérgio Lopes, foi quando classificou o Fluminense para disputar a Taça de Prata em 1970. Mas você também tem defesa que levou o Brasil a jogar contra a Itália na final da Copa de 70. Não resta dúvida. Na Copa do Mundo eu tive diversas defesas, fiz uma defesa contra a Inglaterra, uma cabeçada do Francis Lee, que o cruzamento ele cabeceou, eu fiz a defesa, soltei a bola, quando eu abafei, levei um chute no olho, acabei indo ao nocaute, e essa pancada veio me prejudicar mais tarde no Fluminense. E depois eu tive que fazer uma cirurgia no dente e foi um jogo que eu não joguei contra o Laria nas Laranjeiras. Nós perdemos de 1-0, gol do Altivo, desde você lembra. Altivo, perna esquerda. Aí, essa foi uma grande defesa. Contra o Uruguai eu tive duas grandes defesas, foi uma cabeçada do Cubijas, e nós estávamos ganhando 2-1, faltavam 7 minutos. Fiz a defesa, mas foi... A gente diz onde a coruja dorme, lá no ferro. Fiz a defesa. Quando bateram no chão, soltei o Everaldo botou para frente e nós fizemos o terceiro gol e ganhamos. Consolidamos uma vitória contra o Uruguai, 3-1. Na Copa do Mundo você jogou todos os jogos? Joguei todos os jogos na Copa do Mundo e na eliminatória. Uma carreira tão brilhante, quer em seleção, quer em clube, o futebol te deu uma independência financeira? Na nossa época não chegava tanto, né? Porque hoje, eu digo sempre, precisava faltar praticamente 5 anos para mim, ou 3 anos para mim parar, que eu ia fazer a minha independência financeira. E naquela época não. Naquela época era normal. E você jogava tentando os prêmios pela classificação, para poder ter um dinheirinho a mais que o salário. Mas não é tanto. Eu acredito que depois de 70, nós é que valorizamos o futebol e para a felicidade dos jogadores atuais, é onde eles ganham muito. Você, assim que parou, não quis seguir a carreira de treinador? Eu comecei como treinador, eu estava, vamos dizer assim, tinha acabado de sair do Fluminense, em 82 fui treinador, depois de ser treinador de goleiro do Fluminense, fui para o Madureira. Viajei muito com o pessoal, os artistas da Globo, fazendo jogos de exibição. E numa dessas partidas, em Curitiba, fraturei a perna. E quando eu estava me recuperando, eu fui convidado pelos diretores do Madureira para ser treinador. E fui, assumi o Madureira, fui campeão da segunda divisão com o Madureira, botei ele na primeira. Aí daí fui para o Botafogo do Rio. E estava com o auxiliar do Jorge Vieira, o Jorge Vieira saiu e eu assumi a posição de treinador do Botafogo. Saindo do Botafogo em 82, fui para o Havaí, Santa Catarina, e fiquei lá 5 meses, sendo vice-campeão catarinense. Hoje você vive em São Paulo, na capital? Vivo em São Paulo, estava com escolinha, e na época
estava com o Ivair, o príncipe que jogou também no Fluminense. E fomos ver a Copa do Mundo, a gente fazia com bastantes eventos e fazendo muita coisa, não podia dar assistência à escolinha. Eu chamei o Ivair, deixei ele sozinho para a escola, passei tudo para ele e passei a fazer meus eventos na Copa do Mundo. Agora terminou a Copa, eu estou aí. Eu poderia dizer que você é um tricolor feliz? Sou um tricolor feliz, graças a Deus. Muito obrigado, Pérez. Eu que agradeço e aquele a gente diz, saudações tricolores. Saudações tricolores. Galhardo, João José Galhardo. Nasceu em Araraquara, São Paulo, em 1942. Foi um jovem zagueiro predestinado. De classe média, não precisava do esporte para sobreviver. Mas o seu talento o levou ao futebol. Começou a jogar na Ferroviária de sua cidade natal em 1961. Em 1965, foi para o Corinthians, da capital, na maior transação em termos de valores à época. No Parque São Jorge, jogando com Rivelino e companhia, ficou 3 temporadas. Fez 85 partidas, com 50 vitórias, 16 empates e 21 derrotas. Marcou apenas 2 gols. De 1968 a 1971, jogou pelo Fluminense 164 jogos. Foi campeão da Taça Guanabara de 69 e de 71 e dos campeonatos cariocas de 69 e 71 e também da Taça de Prata, hoje Campeonato Brasileiro, de 1970. Félix Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio. João José Galhardo. Esse é o grande Galhardo, zagueiro central, famosíssimo, um grande ídolo da torcida tricolor. Galhardo, como é que você se sente estando aqui nessa festa do Fluminense? Não tem como a gente explicar a emoção que eu estou sentindo. Há muito tempo, né, que eu estive aqui, quando o Fluminense completou 100 anos. E agora estamos de volta aí para ser homenageado novamente pelo Fluminense, através de Nelson, os amigos todos que estiveram por aí. Você começou na Ferroviária de Araraquara? Sim. Eu comecei na equipe de baixo da Ferroviária, no Júnior, né? Em que época? Eu comecei na Ferroviária em 61. E em 62 já era profissional na Ferroviária. E em 65 eu fui transferido para o Corinthians, onde na época foi uma transação muito forte, né? Na época, vultuosa. Por ser um jogador do interior que vinha surgindo com 19 anos, foi assim uma transação elevada. E no Corinthians você jogou quantos anos? No Corinthians eu fiquei 3 anos e meio. Ali tive o prazer de jogar com o Rivelino, com o próprio Flávio Minuano, que depois nós viemos jogar junto ao Fluminense, Dino Sani, com o elenco, o Mané Garrincha, que passou pelo Corinthians em 66. E em 68 eu resolvi parar com o futebol. Teve um entreveiro entre eu e o treinador da época, que era o senhor Zezé Moreira. Então nós tivemos assim... Zezé Moreira, treinador no Corinthians. No Corinthians. Imagina, um grande tricolor, Zezé Moreira, treinador no Corinthians. No Corinthians. Eu comecei a trabalhar com o Oswaldo Brandão, passaram-se muitos treinadores pelo Corinthians. E o último treinador que eu tive dentro do Corinthians foi Zezé Moreira. Aí eu resolvi parar, que não ia jogar mais e estava meio assim, querendo abandonar o futebol. Aí veio o Evaristo Macedo, que foi treinador do Fluminense, me levou, convidou para mim disputar um final de Taça Guanabara. E o Fluminense, no final de 68, início de 69, eu me mudei para o Rio, já como um jogador comprado pelo Fluminense. Quantos anos ficou no Fluminense? Eu fiquei no Fluminense 4 anos. No Fluminense. E você encerrou a carreira com quantos anos? 29 anos. No Fluminense, quem foi seu grande treinador? Bom, eu tive no Fluminense, eu tive uma pessoa que jamais vou poder esquecê-lo, que chamava-se Tele Santana. O próprio Evaristo Macedo, o Pinheiro mesmo andou dirigindo o clube na época, mas o Tele Santana, que nós fomos campeões, né, que marcou.
E Zagallo, depois que veio também, né, Zagallo. Paulo Amaral também, cheguei a trabalhar com ele também. Você, entre os jogadores, quem foi seu grande amigo no elenco do Fluminense? Olha, digo para você uma coisa, o Fluminense era uma família na época, na minha época de futebol dentro do Fluminense. Mas tem aqueles jogadores que sempre a gente tem mais um pouco de contato, como você está querendo saber. Eu tive assim, Assis, que é o quarto zagueiro, no qual a gente conversava muito e um dependia do outro, então a gente foi um dos grandes amigos que eu vim fazer dentro do Fluminense. O seu jogo inesquecível pelo Fluminense? Poxa vida. Aquele jogo Nossa. que você não esquece? Eu acho que, olha, foram bastantes, a gente assim numerá-los, mas um jogo Botafogo e Fluminense, 1-0. No final da partida, aos 40 e... Gol do Lula? Gol do Lula. E nós estamos com uma diferença de pontos assim do Botafogo, e que ninguém acreditava que o Fluminense pudesse chegar até ali. E aconteceu. No futebol tem essas surpresas, né? Você hoje vive em Araraquara? Eu moro em Araraquara hoje, é o lugar onde eu Fala nasci. da sua família, como é que você é feliz? Acha, mas minha família é maravilhosa. Tenho um casal de filhos, casado há 43 anos já, né? E a esposa sempre me deu força. É uma família muito unida. Nós somos assim, graças a Deus, aquele é um por todos pela gente. Você vive de indústria ou do que você ganhou com o futebol? Não, eu não ganhei no futebol, não. Eu levei praticamente 3 anos para comprar um apartamento na época no Rio. Mas hoje eu vivo assim, uma aposentadoria que eu adquiri com o tempo. Eu tive escolinha de futebol lá em Araraquara. Jogar Fluminense e Corinthians, você vai ficar de frente à televisão na sua casa. Você vai torcer para quem? Eu tenho um motivo muito grande para torcer mais para o Fluminense. Porque o Fluminense eu fui campeão carioca, fui campeão da Taça Guanabara, fui campeão da Taça de Prata. No Corinthians não consegui título, mas eu tenho saudade também de ter jogado com o Rivelino, com grandes craques que passaram na época. Mas eu sou tricolor. Muito obrigado. Obrigado eu. Marco Antônio Feliciano. Em 1968, o falecido Roberto Alvarenga, que trabalhou por mais de 40 anos no Fluminense, onde era supervisor, foi a Santos e trouxe, para testes nas Laranjeiras, 5 garotos que escolheu entre os 22 que participaram de uma partida entre Santos e Portuguesa Santista. Dentre eles, 3 ficaram: Everaldo, Didi e Marco Antônio. No ano seguinte, Marco Antônio já era titular do Fluminense. Nasceu um lateral esquerdo já pronto, que defendia, atacava e cruzava como ninguém. Não há como negar genialidade a um jogador que, aos 19 anos, é titular e campeão brasileiro pelo Fluminense e tricampeão do mundo no México em 1970 pela seleção brasileira. Nada mais restaria conquistar. Marco Antônio ainda foi à Copa do Mundo de 1974 na Alemanha, onde ficou na reserva de Marinho Chagas, mesmo porque o técnico era Zagallo, que, por coincidência, parecia não gostar de jogadores do Fluminense. Marco Antônio começou a titular na Copa de 70 e foi para a reserva para dar lugar ao gaúcho Everaldo, vontade de Zagallo. Pela seleção brasileira, fez 52 jogos com 35 vitórias, sendo campeão da Copa Roca de 71 e 76, Taça Independência de 72 e no ano de 76 foi campeão do bicentenário da Independência dos Estados Unidos, da Taça Rio Branco, Taça Oswaldo Cruz e Taça Atlântico. Marco também foi campeão carioca pelo Fluminense em 1969, 71, 73 e 75. Da Taça Guanabara de 69, 71 e 75. Fez 329 jogos pelo Fluminense, sendo o 18º jogador que mais atuou pelo clube. Em 1977, foi para o Vasco da Gama, onde foi campeão carioca daquele ano. Dali passou pelo Botafogo,
Bangu e retornou ao Botafogo, onde encerrou a carreira em 1984. Como ex-jogador, atuou como técnico de equipes pequenas e também como empresário de jogadores. Vive hoje no Rio de Janeiro, feliz ao lado de sua família, como acabou de nos dizer. Marco Antônio, com 329 jogos, você sendo o 18º jogador que mais envergou a camisa do Fluminense, isso te dá orgulho? Eu me sinto muito orgulhoso porque o momento do futebol antigamente, nós tínhamos que ter bastante preparo físico, como no momento hoje. E eu não tinha esse negócio de dodói, de colocar tamanco, de dizer que estava machucado para não jogar. As partidas que eu militei, que eu joguei, foram partidas que eu estava bem condicionado e na nossa época, quem saísse perdia a vaga. Quando e como você chegou ao Fluminense? Eu cheguei ao Fluminense em 68 para jogar no infantil do Fluminense. No mesmo ano tinha o juvenil, na nossa época não tinha os juniores. Então, em seguida, passei para o time de cima, passei para o Fluminense time de cima com 17 anos de idade. E, graças a Deus, me dei bem no Fluminense. Quem é que descobriu você lá na Portuguesa Santista, em Santos? Quem me descobriu em Santos foi Roberto Avarenga, a quem eu devo muito, hoje falecido, e Carlos Alberto Torres, que me apontou e Roberto foi me buscar. Qual o melhor time que você jogou no Fluminense? O melhor time que eu joguei no Fluminense é um time, até para mim, da história, foi o time de 69, que jogava com Samarone, Flávio, Lula, era o Wilton, Flávio, Samarone e Lula. Lá atrás nós tínhamos Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio, nosso goleiro, Félix. Meio campo de Didi Denilson. Esse foi o melhor time que eu joguei. Quem foi seu melhor técnico no seu tempo de Fluminense? O meu melhor treinador foi o seu Telê. Telê, para mim, foi o melhor treinador, amigo e muito inteligente. Para mim, eu taxo como o melhor treinador para mim. O ano de 1970 deve ter sido inesquecível para você. Com apenas 19 anos, você foi campeão do mundo na Copa do México e também foi campeão brasileiro pelo Fluminense. Como é que você se lembra dessa época? Primeiramente, me lembro, Copa do Mundo. Copa do Mundo, eu saí do Brasil titular e perdi a posição no México. Perdi pelo seguinte, porque eu apoiava muito, era jogador de ir muito à frente e na necessidade do nosso treinador Zagallo, tinha que ter um lateral mais marcador. E jogou Everaldo. Agora jogou com todos os méritos. O importante é que nós fomos campeões do mundo, tricampeão do mundo. Você jogou ao lado e também jogou contra craques como Tostão, Pelé, Jairzinho, grandes craques internacionais. Quem foi o atacante mais difícil que você encontrou para marcar? O atacante mais difícil que eu encontrei, esse atacante estava na seleção e não pôde jogar. Era Rogério. Rogério, para mim, era o melhor ponta direita que tinha no Brasil. E, inclusive, o Jairzinho não seria titular em 70. Quem seria o titular em 70, camisa 7, seria o nosso Rogério. Quem é, ainda até hoje, o seu grande amigo da época de jogador de futebol? Eu tenho dois grandes amigos no futebol, no futebol que eu digo na seleção. Clodoaldo e Disseu Lopes. Esses são os dois melhores amigos que eu tenho. No Fluminense, Paulo César Lima, Paulo César Caju. É meu compadre e meu amigo. O futebol profissional fez a sua independência financeira? O futebol profissional na nossa época não deu para fazer independência financeira. Eu não milito, não tenho problema nenhum na vida, mas eu ganho mais hoje do que ganhava antes. Então, não deu para fazer independência financeira jogando futebol com o dinheiro que nós ganhávamos antigamente. Como e onde você vive hoje? Como é que é a sua família? Hoje vivo em Jacarepaguá, moro em Jacarepaguá, No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, e a minha família é tranquila. Todo mundo estava em Santos, eu trouxe todo mundo para o Rio de Janeiro, porque, no caso, o chefe da torcida, o chefe da casa não era meu pai, o chefe de casa sou eu. Então eu preferi trazê-los todos para o Rio de Janeiro, onde estão morando até hoje. E são felizes? Graças a Deus, todo mundo feliz. Marco, você tem alguma decepção com o futebol? Não tenho. Agradeço tudo que eu tenho ao futebol e que eu vou conseguir mais ainda e não tenho decepção nenhuma. Nem mesmo em ter sido reserva na Copa de 70.
tudo que Deus me deu, eu agradeço e acho que foi de grande valia. Você se sente prestigiado e amado pela torcida do Fluminense? Eu gosto muito da torcida do Fluminense, gosto muito e me sinto sim prestigiado. E eles lembram do nosso time, da nossa época, e eu devo tudo que eu tenho, não só ao Clube Fluminense, e sim à torcida também. Marco, muito obrigado. Saudações tricolores. Obrigado, até a próxima oportunidade. Saudações tricolores. Samarone, o Diabo Louro. Um camisa 10 inesquecível. Desbravador de defesas. Pesadelos de grandes marcadores. Uma joia rara que Dilson Guedes, um dos maiores dirigentes na história do Fluminense, foi buscar na Portuguesa Santista em 1965. Era um diamante tão promissor que só conseguiu sair de Santos fugindo, de madrugada, escondido em carro particular, para evitar a revolta da torcida da Briosa, como era conhecida a Portuguesa. Jogador técnico, habilidoso, raçudo a ponto de não admitir derrota, Samarone conquistou de imediato a exigente torcida do Fluminense. Era capaz de decidir um jogo em 45 minutos, fazendo gols ou dando passes. E de tanto se empenhar e correr, às vezes não resistia ao segundo tempo. Pelo Fluminense, onde jogou até 1971, foi campeão da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca de 69 e 71 e da Taça de Prata, hoje Campeonato Brasileiro, de 1970. Jogou 211 partidas e marcou 51 gols pelo tricolor. Nascido na cidade de Santos em 13 de março de 46, começou sua carreira na Portuguesa em 1963, tendo sido o autor do gol que deu o título de Campeonato Paulista da Segunda Divisão de 64 à equipe briosa. Saiu das Laranjeiras para o Corinthians em 71. Ficou apenas 6 meses, tendo feito 3 gols em 12 jogos, ao lado de Rivelino. Ainda em 71, foi jogar no Flamengo, de lá saindo para a Portuguesa de Desportos, disputando o Campeonato Paulista no primeiro semestre. Interessante, como bem disse Samarone, que saiu do Fluminense e do Flamengo sempre com a chegada do técnico Zagallo, com quem nunca se entendeu. Voltou ao Flamengo no segundo semestre de 71, com Zico em início de carreira, e lá fez 28 jogos e apenas 4 gols. Houve um Fla-Flu que Samarone diz ter jogado com o coração tricolor nas mãos. No final, foi um alívio não ter conseguido marcar naquele jogo. Em 73 e 74, ficou no Flamengo com problemas de hepatite. Em 75, liberado pelos médicos, foi encerrar a carreira jogando o primeiro turno do Campeonato Carioca pelo Bom Sucesso, conseguindo um excelente 3º lugar. E pendurou as chuteiras. Samarone foi e é um grande ídolo, não apenas da nação tricolor, mas também de muita gente que entende de futebol. Meu grande ídolo, acompanhando um pouco a carreira, foi o Samarone, né, que jogou no Fluminense, veio da Portuguesa, jogou no Fluminense, jogou no Flamengo. Samarone representava um pouco daquele jogador que não aparecia muito, mas ele era para o conjunto, entendeu? Aquele que mais se doava, aquele que mais se entregava. E isso era uma coisa que me fascinava muito na forma dele se comportar dentro do campo, e principalmente pelo fato de ter uma cabeça acima da média já naquele período. Ele não economizava, vamos dizer, uma corrida, entendeu, para ajudar um companheiro. E isso era uma coisa que eu via, dizia, pô, não é possível, às vezes nem precisava o cara fazer aquilo, mas estava fazendo. Então ele pensava muito mais na equipe, aquele sentido de grupo, de coletividade. E de consequência isso veio na própria liderança dele, quer dizer, o período todo que eu acompanhei. Como prêmio pela sua bela carreira, foi eternizado no Hall da Fama do Maracanã. Samarone, ainda agora em 2010, ainda tem um grande sonho. Gostaria muito de ver a sua imagem tremulando numa bandeira em qualquer torcida do Fluminense num jogo do Maracanã. Cafuringa, Flávio, Samarone e Lula.
todo tricolor se recorda. Ninguém esquece. Mas e se eu falasse Wilson Gomes? Alguém saberia quem seria Wilson Gomes? Quem é o Wilson Gomes? O Wilson Gomes, na realidade, é o Samarone, é um apelido que eu trago de infância em Santos. De onde arrumaram o Samarone? Uma coisa meio parecida com um goleiro que treinava no Santos, Miranda de São Paulo, tinha os cabelos cacheados, e algum amigo meu amigo Zé Cabeça, deu o apelido de Samarone. E está implantado isso e não tem como tirar. Como é que você se sente sendo um grande ídolo da torcida tricolor? Realmente eu tenho consciência disso tudo, porque em todas as vezes que porventura eu compareça no Rio de Janeiro, por estar hoje fora do Rio de Janeiro, estar no Paraná, eu recebo um carinho muito grande dessa massa. Então isso lhe dá uma resposta a entender que você é considerado, elogiado e considerado um grande ídolo do time, e até pelo que nós fizemos, pelos títulos que ganhamos. Você poderia me dizer quem foi o seu grande treinador no Fluminense? Nós tivemos no Fluminense, vamos dizer, o treinador Tim, que foi quem me descobriu para o futebol brasileiro. Elba de Padua Lima. E depois também não poderia deixar de citar o Paulo Amaral e o Tele Santana. A torcida gostaria de saber, hoje você vive onde, como é que é a sua família? Eu vivo no Paraná, como engenheiro do DNR, recentemente aposentado, e após 46 anos de registros ao INSS. Então, de qualquer forma, eu não sei o que vou fazer imediatamente. Vou esperar virar o ano para ver se retorno a um grande centro, porque eu não gostaria de continuar parado. Samarone, relembre o jogo mais marcante na sua vida pelo Fluminense. Me relembro de um Fla-Flu em que eu fiz um gol, em que eu peguei a bola no meio de campo, fui sair driblando 3, 4 zagueiros, cheguei na cara do gol e fiz o gol. O jogo estava para o Flamengo, mas numa jogada pessoal de Samarone veio o empate. Um momento inesquecível no Fluminense. O campeonato de 70. Este campeonato é o primeiro campeonato nacional, porque ele foi disputado após a conquista do tricampeonato, onde houveram os maiores jogadores que passaram aqui pelo Brasil. E que jogavam ainda no Brasil. E que jogavam todos eles nos times contrários. O seu grande amigo no Fluminense? Todos os jogadores. Nosso time foi um time de equilíbrio emocional, não havia igrejinhas, não havia separações, então todos nós somos grandes amigos. Alguma mágoa do Fluminense? Nenhuma mágoa, só tenho só alegrias. E você, lá em Cascavel, no Paraná, você é um torcedor do Fluminense? Eu continuo torcedor do Fluminense porque você veja bem, eu nasci em Santos e o torcedor paulista da época, ele tinha um clube paulista e um clube carioca. E por acaso, meu clube era o Santos, que é o de Santos, e o outro meu clube era o Fluminense. E eu, por acaso, vim jogar no Fluminense. E não jogou no Santos? E não joguei no Santos. Então é tricolor? Eu sou tricolor. Santos e Fluminense, você torce para quem? O Fluminense. Parabéns. Meu amigo, muito obrigado para você. Valeu. Que bom isso. Tá bom. Luiz Ribeiro Pinto Neto, o Lula, foi o ponta-esquerda mais vezes campeão pelo Fluminense. Ele nasceu em 16 de novembro de 1946, em Arco Verde, Pernambuco. Oriundo do futsal e revelado pelo ABC de Natal em 1964, e no futebol pelo Ferroviário de Natal, Rio Grande do Norte, chegou ao Fluminense em 65, onde permaneceu até 74. Em 67, esteve emprestado ao Palmeiras por apenas 16 jogos, onde foi campeão brasileiro. Pelo Fluminense, jogou 375 jogos e marcou exatamente
100 gols, nada mais nem menos. É o 14º jogador que mais marcou gols pelo clube e o 13º jogador que mais vestiu o manto tricolor em todos os tempos. Querem mais para ser ídolo tricolor? Pelo Fluminense, foi campeão carioca dos anos 69, 71 e 73, da Taça Guanabara de 69 e 71 e da Taça de Prata, Campeonato Brasileiro de 1970. Vendido ao Internacional de Porto Alegre, foi campeão gaúcho seguidamente de 1973 a 1976 e campeão brasileiro de 1975 e 1976. Encerrou sua gloriosa carreira de jogador nas temporadas de 77 e 79 no Esporte Clube de Recife, em Pernambuco. Convocado pela seleção brasileira, jogou 13 partidas e marcou 2 gols. Lula já foi técnico de clubes brasileiros e do Oriente Médio. Hoje é um feliz empresário com escolinha de futebol no Rio de Janeiro, onde vive com toda a família. Reclama apenas de que seu neto e sucessor esteja numa escolinha daquele clube rival. Ele próprio se diz tricolor de coração. Luiz Ribeiro Pinto Neto, nosso popular Lula, um dos maiores campeões do Fluminense Futebol Clube. Lula, como é que você foi contratado pelo Fluminense? Eu fui contratado pelo Fluminense foi que tinha um empresário, Luiz Menezes, lá em Natal, que ele é tricolor. Então ele mandou Edmilson, cabeça de área lá, que jogou muito tempo no Fluminense, e depois tinha um Vasco interessado para me levar. Aí eu disse, não, o senhor é do Fluminense. Aí eu vim do Fluminense com o intermédio do senhor, um jornalista, Luiz Menezes. Cheguei no Fluminense em 1965, janeiro de 65. E eu vim do Rio Grande do Norte, Natal, mas minha família era muito pobre. Então o Fluminense cuidou praticamente de mim, deu toda a assistência, tudo, que era um garoto franzino, apesar de 51 quilos. Né? Em um mês eu aumentei 10 quilos. Né? Você vê como eles cuidaram. E daí eu assumi o time profissional, o time de cima, e logo que cheguei no lugar do Gilson Nunes, eu fiquei até 74, são 9 anos e meio de Fluminense. Direto? Direto. Não, eu fui para o Palmeiras emprestado, fui campeão brasileiro do Palmeiras em 67 e voltei para o Fluminense. O Palmeiras queria me contratar, o Fluminense não quis vender, e eu voltei para o Fluminense, fiquei até 74 quando eu fui para o Inter. O grande time que você jogou no Fluminense? Olha, esse time nosso do Fluminense, de 69 a 73, nós ganhamos 7 títulos nisso tudo, né? Um grupo muito forte. Não falam muito do Fluminense, não falam muito. Mas foi o time que mais ganhou título no Fluminense, são 7 ao todo. Nós ganhamos o primeiro brasileiro. Eu acho que a equipe era muito forte, porque tinha uma união muito grande, a gente era muito unido. Sabe? Você lembra o time de cor? Total. Félix, Oliveira, Assis, Gailhardo e Marco Antônio. Didi, Denilson, Samarone. Cafuringa, Flávio. Esse eu considero o melhor time. Quem era o craque desse time? Ó, tinha um bom jogador, tinha o Samarone, que era um jogador muito técnico, que era bom jogador também. Tinha Flávio, que finalizava. Tinha eu e o Cafuringa, que era muito rápido. É como quando eu peguei o Inter também, tinha eu e o Valdomiro. Você pode olhar em toda a história do Fluminense, do campeonato terminar, quem foi o artilheiro? O Flávio, o vice foi o Lula. Entendeu? Eu era ponta. No Inter, 4 anos que eu joguei no Inter, todos os anos eu fui artilheiro do Inter. No total de gols. Então, aí você sai do Fluminense em que ano? Em 74. E você foi vendido para o Internacional de Porto Alegre. E foi uma coisa cara? Você ganhou muito dinheiro nessa coisa? Não, porque naquele tempo não dava dinheiro. Naquele tempo era hoje você vê, até eu fico conversando com o Zico uma vez, Zico falou, que a gente ganhava naquele tempo, que era o maior salário nosso, hoje ganha um juvenil aí. Quantos anos você ficou no Inter? Fiquei 4 anos e fui campeão gaúcho e bi-brasileiro. Bicampeão brasileiro? Foi 4 vezes campeão brasileiro, 2 pelo Inter, uma pelo Palmeiras e outra pelo Fluminense. Jogou com o Falcão, com o Dareio, o Valdomiro. O time do Internacional era Castrejane, Manga, Cláudio Duarte, Figueroa, Marinho Pérez e Vacaria. O meio de campo era Capegiani, era Batista e Falcão. Na frente era Valdomiro, Flávio. Macho. Uma seleção. Nós jogamos 4 anos no Sul e não perdemos um jogo. 4 anos no Sul não perdemos um jogo.
E do Inter, como é que é a sua história, essa história bonita? Do Inter você foi para onde? Do Inter eu saí, fui pro esporte, fui campeão no esporte. Recife? Pode Recife porque eu já tinha me vendido pro Dallas, Estados Unidos. Mas aí eu tive uma contusão grave no joelho, aí tive que parar, porque eu jogava o joelho inchava, não deu aquela condição mais de... Aí você encerrou a carreira? Encerrei a carreira em 78. Tem uma história que no Fluminense você está entre o jogador que tem mais títulos no Fluminense? Sou eu, Félix e Marco Antônio. Nós temos 7 títulos. São 3 cariocas, 3 Taça Guanabara e um brasileiro. Eu acho que eu fiz alguma coisa, ajudei o Fluminense. O Fluminense me ajudou, eu também ajudei o Fluminense. Um grande técnico no Fluminense você teve, um melhor técnico? Rapaz, técnico eu tive o Tim, né? O Telê, e teve um que ninguém fala muito dele, um profissional excelente, e ele fazia um tipo de marcação homem a homem. Nós fomos campeões em 70, o Paulo Amaral. O pessoal, mas não era preparador físico, não, excelente treinador, ele conversava 2 horas com a gente antes do jogo, fazendo a cabeça da gente, como é que tem que jogar, dando aquela força, sem ter problema, ele procurava tranquilizar a gente, entendeu? Por isso o time era unido. Nós ganhamos tudo com o Paulo Amaral. Além disso, ele tinha sido campeão do mundo em 58 e era um policial também, Era um policial. Aí os negros, não, Paulo Amaral, aí chegou. Aí naquele tempo eu era um pouco agitado, sabe? Aí quando o Paulo Amaral foi para lá, o São Paulo, os treinadores passaram assim, quando chegar no Fluminense, você tem um problema com o Lula. Aí começou a trabalhar comigo, depois ninguém que falou isso para mim. Eu nunca tive problema com o Lula, o primeiro a chegar, o último a sair. Porque eu acordo cedo, né? O treino era 8 horas, eu chegava de 7 horas. Eu terminava o treino, eu pegava a bola e ia chutar, treinar goleiro, tudo. Porque não tinha treinador de goleiro. Você era famoso pelo chute forte da perna esquerda, né? Era o ponto forte, é porque eu vim de futsal. Estava muito forte. Também a velocidade, que eu fazia 100 metros em 11 segundos. Era muito rápido naquele tempo, 11 segundos. Quer dizer, em 100 metros era coisa fora do normal. Seu jogo inesquecível e seu gol inesquecível no Fluminense? Sim, tudo que disputei ganhei, nunca fui vice. Toda que eu cheguei à final ganhei. Graças a Deus o homem me ajudou. Tem a final do Botafogo, né? Que nós ganhamos aquela final, eu fiz o gol no final. O Birajara Birajara subiu com o Marco Antônio? Marco Antônio. Aí sobrou, eu fiz o gol. Teve outra também do Fluminense em 70. Né? Nós ganhamos do Cruzeiro lá de 2-0. Eu passei, jogava aquele pé fundo, que eu fui na linha de fundo, o Nico fez o gol de cabeça, nós fomos campeão também. E tem pelo Inter também, pelo Palmeiras. Pelo Inter foi as 2 finais, eu fiz o gol também decisivo, no final lá contra o Palmeiras. Então, todas as finais que eu cheguei foi importante, porque eu ganhei todas. Um grande amigo seu no Fluminense, no elenco do Fluminense, jogador que ficou seu amigo, que é amigo até hoje? Rapaz, sabe que Inter é tão unido que são todos. Todos são meus amigos. Você hoje vive no Rio de Janeiro? Vivo no Rio de Janeiro, tenho 3 netos, né? 3 netos? 3 filhos também, homem, tudo. 2 netos e 1 neto, 3 filhos. E tem algum filho que é jogador? Não, só o netinho que vai jogar, aquele é canhoto. Vai puxar a bola. E muito rápido e chuta forte, igual para nós chutar. Eu acho que ele tem futuro, só que ele está na escolinha do Flamengo. Você que jogou em 3 grandes equipes, Fluminense, Palmeiras e Inter, onde você foi campeão várias vezes, o que representa o Fluminense para você? O Fluminense em termos de futebol, tudo. O Fluminense praticamente, como já falei, foi o que me fez. O Fluminense, cheguei aqui, era muito pobre, porque cuidou de mim, me deu toda a assistência, me deu todo o apoio. Foi daí que eu comecei a jogar, entendeu? Futebol profissional, que era muito franzino, só vi, era doente também. Então devo tudo ao Fluminense, sou tricolor, tenho uma paixão muito grande pelo Fluminense, fico triste quando começa a cair. Né? Aí tu torce que deu tudo certo, o Muricy é um grande treinador, espero que o time consiga esse ano esse campeonato brasileiro. Muito obrigado e saudações tricolores. Um abraço. Um abraço. Flávio Almeida da Fonseca, o centroavante Flávio. Nasceu em Porto Alegre em 9 de julho de 1944. É um dos maiores artilheiros da história do futebol mundial. Ele mesmo diz que marcou 1.070 gols nos 20 anos de carreira, embora há quem conteste os números. De qualquer forma,
Sua raça e oportunismo fizeram dele um goleador que não precisou dos apelidos de minuano ou bicudo para ser reconhecido e famoso. Ele é o Flávio, primeiro e único no futebol, tal qual Pelé. Vindo das divisões de base, começou nos profissionais do Internacional de Porto Alegre em 1961. Lá ficou até 1964, quando foi para o Corinthians. Chegou ao Fluminense em 1969, por quem fez 115 jogos e marcou 92 gols, uma média incrível de 0,8 gol por partida. Foi campeão carioca e campeão da Taça Guanabara de 1969 e 1971, e campeão da Taça de Prata de 1970, hoje equivalente ao Campeonato Nacional. É ele quem diz que saiu do Fluminense em 1975 para o Porto com muita tristeza. Saí chorando. Ele voltou a jogar no Inter de Porto Alegre, depois foi para o Pelotas, onde foi artilheiro do Campeonato Gaúcho de 1977, depois jogou no Santos, Figueirense, Brasília e encerrou a carreira no Clube Jorge Wilstermann, da Bolívia, em 1981. Pela seleção brasileira, Flávio jogou 18 partidas e marcou 8 gols. Deixemos Flávio contar a sua história. Flávio Almeida Fonseca. Talvez você possa não identificar quem seja, mas se eu disser Félix, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio, Denilson e Didi ou Lulinha, Cafuringa, Samarone, Flávio e Lula, você saberá quem é Flávio, o minuano, um dos maiores artilheiros do Brasil, com mais de 1000 gols, realmente um fenômeno do futebol brasileiro. Flávio, como iniciou a sua carreira de jogador profissional? Eu praticamente me projetei, me criei dentro do Internacional. O Internacional, na época, eu era bem molequinho, não existia o Beira-Rio. Chamava-se Estádio dos Eucaliptos, na Rua Silvério, lá em Porto Alegre. Ali eu me projetei. E aos 16 anos, o técnico, na época, do Internacional, chamava-se professor Mendes Ribeiro. Foi que me convocou para um amistoso. E nesse amistoso eu entrei no segundo tempo do intervalo, no lugar do Larry Pinto de Faria, que era o centroavante do Internacional. Eu fiz uma grande estreia naquele momento. Eu, inclusive, fiz um gol, né? Fiz um gol muito bonito, toda a torcida gostou muito. E ali fui ficando. E acabei ficando titular na equipe. Aí fui campeão, né, naquele ano de 61. Quando foi em 64, já houve interesse dos clubes fora do estado, do Rio Grande do Sul, né? Era Penharol, São Paulo. Aí veio o diretor do Corinthians, por último, né? Foi que acertou a minha contratação para São Paulo. Você ficou no Corinthians até que ano? Aí fiquei no Corinthians, 64 até 69. Até dia 14 de março de 69. Foi quando eu vim para o Fluminense. Quem te trouxe para o Fluminense? Foi o Nilton Graúna com outro dirigente que no momento me falha a memória. Qual foi o melhor time que você jogou? Nossa, agora tu me pegou. Eu tive uma fase muito boa no Fluminense, né? Fluminense, que era um time imbatível. Eu vim do Fluminense em 1969, ganhei 5 campeonatos em 3 anos. Foram 2 Taças Guanabara, 2 campeonatos carioca e um brasileiro, com esse mesmo grupo. E o outro time foi Internacional, né? Dos anos 70 até 76, por aí, né? E eu cheguei em 75. Tanto é que nós fomos campeão invicto, né? Internacional em 75, foi invicto. E eu fui artilheiro do brasileiro. Né? Flávio, você que é um homem de mais de 1000 gols, alguma decepção no futebol? Realmente a decepção que eu tenho no futebol foi quando eu fui convocado para a seleção brasileira e não consegui ir para a Copa. Por quê? Eu estava convocado pelo João Saldanha. O João Saldanha montou aquele time de 70. O ataque estava completo. Era eu e o Pelé na frente. Aí veio a notícia
que o presidente Médici, na época, nem sabia de nada, né? Aí o repórter perguntou para ele, pô, o Dario do Atlético não foi convocado, senhor presidente, o que o senhor acha disso? E o presidente falou, ah, é mesmo, eu gostaria de ver o Dario na Copa do Mundo. Aí o que aconteceu? O João Saldanha, por outro lado, falou que o ataque já estava preenchido, com Pelé e Flávio na frente, né? Jairzinho e Rivelino, e não ia convocar mais ninguém. Não, mas tem que convocar o Dario. Aí o João Saldanha não aceitou esse posicionamento do governo, né? Então, o que aconteceu? O João Saldanha foi cortado, né, como técnico, e chamaram o Zagallo para treinar a seleção. Aí disseram pro Zagallo assim, olha, Zagallo, só tem uma coisa, tem que cortar o Flávio e levar o Dario. Aí quando eu fui embarcar no avião, eu estava fora. E você não vai o Dario. Então a decepção, eu só não fui campeão do mundo por esse detalhe. Inclusive o Dario foi no meu lugar, não jogou nenhum jogo, ficou no banco o tempo todo. Você saiu feliz ou infeliz? Eu não queria ir embora, mas como o presidente do Futebol Clube do Porto me viu jogar pela televisão, mandou o genro dele, que era gerente do banco, Afonso Pinto Magalhães, aqui no Rio de Janeiro, me contratar pelo jogo, pelo Fla-Flu que ele me viu jogar. Aí que eu fui embora, né? Contra a vontade, mas tinha que ir, né? E no Porto, você foi feliz? Tive. Fui lá, eu cheguei a ser capitão da equipe do Porto. Só não fui artilheiro do Campeonato Português. Perdi para o Eusébio por um gol. Eusébio. Perdi por um gol porque o gol que eu fiz contra o Vitória Setúbal, eu toquei primeiro na bola. E o juiz deu gol contra o zagueiro. Aí eu perdi um gol ali, né? Pela súmula. Por isso eu não fui campeão, não fui artilheiro do futebol português. E o presidente do Porto queria ser campeão da UEFA, mas nós não conseguimos. Conseguimos eliminar o Barcelona lá no meu campo. Eu fiz o gol, foi 1-0. Eu dei um show naquele momento, naquele dia, foi um espetáculo lá. E aí o Barcelona queria me contratar, mas o Futebol Clube do Porto não aceitou a proposta e não vendeu meu passe para lá. E você encerrou a carreira em que clube? Eu encerrei a carreira do Jorge Wilstermann da Bolívia. E por que você está vivendo hoje em São Paulo? Eu estou em São Paulo desde 92. Desde 92? Está radicado em São Paulo? Estou radicado aqui, trabalho pela Secretaria do Esporte, aliás, prestamos serviço pela Secretaria do Esporte. Seu gol inesquecível no Fluminense? O resto da dúvida foi o gol do Fla-Flu de 69, 3-2, que aquilo ali foi uma coisa histórica. Mas você é um tricolor feliz? Sou, né? O resto da dúvida. É um clube que tive a felicidade de ganhar 5 campeonatos em 3 anos. São poucos jogadores que passam pelo clube 3 anos e ganham 2 campeonatos. Eu ganhei 5. Então, poxa, para mim é uma glória. Mickey, o artilheiro da paz e do amor. Se falar em Adalberto Kretzer, é possível que nem ele próprio atenda. Mas se falar Mickey, ele e todos nós saberemos tratar-se do artilheiro da paz e do amor e que ajudou o Fluminense a sagrar-se campeão brasileiro em 1970. Nasceu em 19 de março de 48 em Presidente Getúlio, Santa Catarina, onde começou a jogar pelo time do Cruzeiro. Tornou-se profissional no Palmeiras de Blumenau e daí foi para o Caxias de Joinville. Veio para o Fluminense em 1969 e ficou até 73. Pelo tricolor, Mickey fez 97 jogos e marcou 25 importantíssimos gols. Depois do Fluminense, ele jogou por várias outras equipes, como Atlético Júnior e Desportivo Cali, ambos da Colômbia, Bahia, Ceará, Olaria, Avaí e encerrou a carreira no São Paulo, em 1979. Eu vim contratado pelo falecido Almeida, que era o supervisor do Fluminense. E o treinador era o Tele Santana,
Fiquei de 69 a 73. Fui campeão brasileiro da Taça de Prata em 70, substituindo o Flávio Minuano. Joguei os 4 jogos finais. Né? Seria contra o Atlético Paranaense e Curitiba, 1-1, eu fiz o gol. O Palmeiras no Maracanã, 1-0, gol meu. E Cruzeiro em Belo Horizonte, 1-0, gol meu. E na final contra o Atlético Mineiro, que era treinado por Tele Santana, 1-1, eu fiz o gol também na final. Mais de 120 mil pessoas, substituindo um ídolo que era o Flávio, né? O Flávio Minuano. E o Samara tinha sido expulso. Eu marquei o gol aos 39 do primeiro tempo. O Didi, que hoje está, parece, no México, meio de campo, lançou o Oliveira. O Oliveira cruzou e eu entrei no meio dos zagueiros do Atlético e fiz o gol de cabeça. 1-0 no primeiro tempo. E no segundo tempo o Vaguinho empatou o jogo, nós jogamos pelo empate, aí seguramos o jogo e conseguimos o título. E esse foi o gol mais marcante, esse de cabeça? Para mim foi decisivo pelo primeiro título do Clube Carioca, no nível de Brasil. Eu era um pé de coelho, porque quando estava ruim o negócio eu ia pro fogo mesmo. Resolvia? Ia lá e muitas vezes eu resolvi, né? Então, isso aí é muito importante, o atleta ter esse contato com a torcida. E se apaixonou pela torcida? A torcida é maravilhosa. Recebi vaias, quando não estive bem, isso é normal, mas a maior parte foi muita ajuda, muito carinho, o reconhecimento de mesmo jogar mal, ser um guerreiro. Hoje eu sou tricolor de coração. Né? Por esses 4 anos? Não, por muitas coisas. O carinho que eles tiveram comigo na época, né? É uma época completamente diferente da de hoje. E a minha própria família, meus filhos, meus netos, minhas noras, são tudo tricolores. Então a gente guarda com carinho isso aí, porque foi as portas que abriram para mim depois para eu seguir a minha carreira futebolística. Eu joguei em outros clubes, depois fui para o Grêmio, fui para o Bahia, estive na Colômbia. No final eu joguei no São Paulo, onde fui campeão brasileiro em 77. Né? E infelizmente, com a chegada da idade, problemas de contusões, joelho, tornozelo, eu fiz 5 cirurgias. E aí eu não tive mais condições, porque eu jogava e parava 3, 4 dias. Aí eu ficava sem condições físicas. E o que eu fiz no futebol, eu não posso me queixar de nada. Sempre deixei as portas abertas onde eu joguei. Isso aí é muito importante. Os torcedores gostam de saber como é que está a sua vida atual, né? Contar um pouco como é que você fez depois que parou de jogar bola. Eu parei de jogar por causa das minhas contusões. Aí eu retornei a Santa Catarina e optei por morar em Balneário de Camboriú, o maior polo turístico sul do Brasil, em termos de sul, né? E lá eu me radiquei com a minha família, abri um escritório imobiliário, no qual eu trabalho até hoje faz mais de 30 anos. Fiz com que a minha família se formasse lá, dentro do caminho certo, correto, honesto. Meus 2 filhos estão comigo praticamente todos os dias. O mais importante que passou na minha vida foi na final do Brasileiro de 70, que na época era a Taça de Prata. Foi que eu tive que cumprir uma gincana da irmã Tambellini, que era ela de vir no estádio antes do jogo contra o Atlético Mineiro, e posteriormente eu teve que ir no programa do Chacrinha, na TV Globo, para ela conseguir o que ela pretendia para o orfanato dela. E eu cumpri isso mesmo, com euforia, com propostas para ir para outro lado, etc. Então, eu fui lá e cumpri, e isso aí foi, eu acho que o marco da minha vida para mim, pessoalmente, ter ajudado essa pessoa, porque nunca me faltou nada.
Isso aí eu guardo no coração e espero que muita gente hoje que esteja na fama nunca deixe de ser aquela pessoa normal, que ajuda os outros, os próximos, que a humildade é tudo na vida e o respeito mútuo, né? Isso aí é importante. E é isso aí que mais marcou, e jogar no Fluminense, como também joguei em outros clubes brasileiros, fora do país, joguei na Colômbia, lá no Deportivo Cali, Atlético Júnior, sempre com dignidade. O que o Fluminense é para você? O que ficou, o que é hoje? O Fluminense é tudo para você? Desculpa. Foi aí que eu arrumei a minha vida. E o Fluminense, que vai entrar em campo nesse domingo contra o rival Flamengo, pode se inspirar numa história antiga. 40 anos atrás, o time tricolor conquistava seu primeiro título nacional. E a data foi motivo de comemoração nas Laranjeiras. Foi um churrasquinho entre amigos. Mas essa não é uma turma qualquer. São companheiros que não se viam há 40 anos. Foi dia de matar a saudade e relembrar o último encontro. 1970, no Maracanã, final da Taça de Prata, a última edição do torneio que deu origem ao atual Campeonato Brasileiro. Félix, Oliveira, Galhardo, Assis, Marco Antônio, Denilson, Samarone, Cafuringa, Didi, Mickey, que substituiu Flávio Minuano, e Lula. O Fluminense empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro e conquistou o primeiro título nacional do tricolor carioca. O motivo da festa é esse aqui, a Taça de Prata, o primeiro título nacional conquistado pelo Fluminense há 40 anos. Só que no dia da comemoração, ela ficou aqui esquecida, guardada na sala dos troféus. É que lá fora estava a história viva dessa conquista do Fluminense. Os ídolos de 70 de volta ao clube. E eles colocaram o papo em dia. E a lembrança que estão sendo feitas maior aqui é a respeito de uma defesa que eu fiz no jogo contra o Atlético Paranaense, a qual classificou o Fluminense. Também estavam lá representantes da máquina tricolor e o técnico Carlos Alberto Parreira, que tem uma história de amor com o clube. E os pés que mais marcaram gols na história do Fluminense agora vão ficar eternizados na calçada da fama do Maracanã. Aos 76 anos, Valdo, que participou da conquista do Campeonato Carioca de 59, veio da Espanha, especialmente para a festa nas Laranjeiras. Sinceramente, para mim, eu pensei a nascer novamente depois de estar tanto tempo fora do Fluminense. E neste sábado, estes senhores tiveram a certeza de que um craque de futebol é para sempre. Foi uma festa inesquecível para todos os tricolores. Grandes ídolos do passado se reuniram nas Laranjeiras neste sábado. O principal motivo do evento era a comemoração pelos 40 anos da conquista da Taça de Prata de 1970, o primeiro grande título do clube em nível nacional. É o Campeonato Nacional da época porque só mudou o nome em 71, os times foram os mesmos. Então, somente mudança de nome. E é o campeonato mais importante. A defesa importante, e a melhor defesa foi quando o Fluminense classificou para a disputa desse título de 1970, que foi num jogo contra o Atlético Paranaense. Sérgio Lopes batendo uma falta. Inclusive, eu fiz uma falta que todo mundo já contava o gol e eu puxei a bola lá de dentro, quase, praticamente, voando. Vamos dizer, na direção do travessão. Caí fora do gol. De costa para o campo e de frente para a arquibancada. E botava a bola embaixo do braço e batia nela e dizia, fica aqui, meu amigo, fica aqui. Samarone, um grande ídolo da torcida, apresenta os atacantes daquele time campeão. Flávio e Samara e o Mickey aqui atrás. Trio, né? O trio, esse foi o trio que balançou as redes, né? Flávio, o Minuano, como ficou conhecido, era o artilheiro da equipe. O folclórico Mickey foi decisivo naquela conquista. Fez gols em todos os jogos finais. Eu joguei o jogo da classificação em Curitiba contra o Atlético Paranaense, onde nós empatamos de 1-1, eu fiz o gol. E depois pegamos o Palmeiras no Maracanã, 1-0. Eu tive a felicidade de fazer o gol.
Quarta-feira em Belo Horizonte também, 1-0. E na final contra o Atlético Mineiro, eu tive outra vez a felicidade de fazer o gol que deu o título ao Fluminense. Mickey também ficou marcado por um gesto característico ao comemorar seus gols. Faz amor. O convidado especial da festa foi Valdo, 76 anos, que veio especialmente da Espanha, onde já mora há quase 50 anos depois de se tornar ídolo do Valência. Ele é o maior artilheiro dos 107 anos da história do Fluminense. 314 gols em 403 jogos pelo clube. Muitos gols não, são sorte, está aí na boca da porteria esperando a oportunidade para poder marcar os gols que é marcado eu. Valdo também vai ficar eternizado na calçada da fama do Maracanã. Ele está colocando seus pés num molde que depois vai ser transferido para o estádio. Do time campeão brasileiro em 1984, um dos presentes à festa era o técnico Carlos Alberto Parreira. Eram equipes tecnicamente muito boas, bem preparado o time, bem organizadas e com jogadores que faziam a diferença. Em 84 também nós tínhamos um timaço. Tinha o Romerito, tinha o Assis, tinha o Oste, tinha o Branco, Tato, o Jandir, o Delay. Quem era o craque daquele time? A equipe. Agora fica a expectativa se o atual time tricolor, comandado por Muricy Ramalho, também poderá entrar para a história, conquistando o Campeonato Brasileiro deste ano. Vamos ver se o Fluminense nos deu uma alegria a mais, né? Porque seria importante conseguir o título desse ano. Eu não tenho dúvida, né, que o Fluminense tem grande oportunidade de realmente fazer um bom campeonato e ser campeão. Que tem um time bom, bem treinado, bem qualificado. Esperamos que o time possa corresponder dentro de campo. A festa, realizada o tempo todo com chuva, na verdade, lavou a alma dos tricolores. Campeão do Brasil, Fluminense, o time mais regular do Brasil em 1970. Mickey, 11, é a camisa dele. Fluminense, competente o Mickey. Tem peixe na rede do Atlético Mineiro, Mário Viana. O Brasileirão, depois do Tri no México, ainda não tinha esse nome. Se eu não me engano, era Roberto Gomes Pedrosa. Mas pode chamar de Robertão. Um campeonato com 17 clubes, divididos em 2 grupos, um com 8 times e outro com 9. Os 2 melhores de cada grupo decidiriam o título num quadrangular final em turno único. E o Fluminense de... Adalberto Kretzer. Quem? Mickey. Um catarinense de Presidente Getúlio.
que aos 22 anos chegava ao Fluminense para ser reserva de seu ídolo, Flávio. Ou tinha como ídolo, desde a época do Corinthians, né? O então técnico Tele Santana gostou. E o Tele, na época, era o treinador e disse, olha, mano, se bobear vai perder a posição. Mickey marcou contra Palmeiras e Cruzeiro. O Fluminense venceu os dois rivais por 1-0. E o título seria decidido no Maracanã, contra o Atlético Mineiro do ex-técnico tricolor Tele Santana, que tinha deixado o clube para a entrada de Paulo Amaral. O próprio Paulo Amaral entra no bate-bola dos jogadores. O Fluminense jogava por um empate. Esse jogo marcou o tricampeão mundial Marco Antônio. Fui vaiado no Maracanã porque estava mal no jogo, mas ninguém sabia que eu estava com distensão. E o campo estava pesado aquele dia, estava molhado. E a torcida vaiando, pedindo o Toninho Baiano. E o seu Paulo Amaral colocou certamente, porque eu não tinha condição mais de continuar jogando. Marco Antônio saiu, Mickey não. E contra o Atlético não foi diferente. 1-1 com gol de Mickey. Título garantido, festa no Maracanã e uma comemoração eternizada. Um ano para marcar 2 tricampeões mundiais. O ano da minha vida. Tricampeão do mundo e em seguida campeão brasileiro. O tricolor de coração. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Até hoje a gente tem lembranças muito boas daquele time e daquele momento. Atlético Mineiro, Mário Viana.